E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer a segunda parte de analisar o render, tanto dos meus clientes, dos meus amigos ou dos meus parceiros de negócio, tá? Então eu pedi que o pessoal enviasse imagens lá pelo Instagram da RS, que eu vou botar aqui embaixo para vocês o link do Instagram, para que eu pudesse de tempo em tempo fazer uma análise profissional da imagem dessas pessoas, para ver como é que tá o desenvolvimento, dar dicas de onde pode melhorar, ou até fazer comentários de coisas que talvez não tenha ficado legal. E claro, elogiar o que ficou bom, que é o caso de hoje que nós vamos ver, o trabalho da Elis Regina, que ficou sensacional. Aí durante a explicação do vídeo eu vou falando e vou comentando sobre quem é a Elis Regina, tá bom? Eu vou deixar também aqui nos comentários o acesso ao perfil dela do Instagram, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos lá. Para quem não acredita que estudar faz toda a diferença, ter paciência e escutar palpites e conselhos de quem é mais veterano no meio, precisaria conhecer o caso da Elis Regina. Eu conheci a Elis há um tempo atrás, acho que alguns anos atrás, e a gente prestava serviço para uma mesma cliente. E a missão dentro daquele contrato era trazer algumas experiências para ela, para trazer o nível dela, de render dela um pouco mais acima, né? Então, da dica de modelagem, da dica de iluminação, renderização e tal, igual eu sempre falo naquele programa meu de renderização, né? Que são os 3 pilares do render. Então, eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada nesse vídeo e se vocês acharem interessante, compartilhar com seus amigos. Então, a Elis, eu lembro que no começo ela tinha algumas dificuldades em termos de iluminação e fazer a cromia da cena. E a hora que ela me mandou as imagens dela deste trabalho, eu fiquei muito feliz em ver a evolução dela. Não vou pegar o crédito para mim de jeito nenhum, o crédito é todo dela. E conseguiu pegar um pouco da experiência que eu passei para ela e se aperfeiçoando com o estudo de diversas outras modalidades, seja em pós-produção, seja em estudo de cor, modelagem, fotografia e etc. Então, assim, fica hoje aqui para você, Elis, que eu sei que você está vendo esse vídeo também, os meus parabéns, porque o nível que você chegou nas suas imagens produzidas em V-Ray do SketchUp é muito difícil alguém conseguir chegar, então parabéns. Mas como eu sempre fui um professor muito chato na sua vida, eu vou fazer uns comentários de pouquíssimas coisas. Porque se eu fosse só analisar a sua cena pelo que você fez bem feito, esse vídeo duraria 2 minutos e não é a intenção. A intenção é a gente trazer comentários de coisas que inclusive você acertou e acertou muito, tá? Então vamos lá. A primeira cena que ela me mandou é de uma cozinha integrada com coisas acesas e uma cena bem montada, tá? Então percebam as coisas que eu sempre falo aqui funcionando. Aqui a gente tem uma clara definição do tripé, né, dos 3 pilares do render funcionando. A gente tem uma modelagem excelente, sensacional. São blocos orgânicos, são blocos muito bem feitos, né? Veja detalhes dos blocos, botões, vegetação colocada de maneira não uniforme, né? Com um pouquinho de diferenciação para não dar aquela monotonia e repetição na cena, né? Olha só, tem muitos detalhes muito bons aqui na cena dela. A textura nem preciso falar, que ela é excelente, né? A gente vê texturas aqui muito bem posicionadas na cena como um todo. E a luz, que é uma das grandes chamarizes dessa cena, que tá dando a iluminação perfeita dessa cena, tá? Então a gente não vê a luz como sendo o personagem, e sim como sendo um complemento da cena dela, que junto com a textura e a modelagem faz um render perfeito. Então, Elis, nessa cena aqui, eu quase não tenho retoque para fazer. Eu teria talvez sugestões para você tentar fazer uma outra abordagem na sua cena, que é a seguinte. Primeira coisa que eu falaria, talvez tentar levantar um pouquinho a altura dessa câmera. Por quê? Porque na posição que essa câmera está, se ela fosse uma imagem single, né, só ela, para mostrar para o cliente, eu não consigo ter detalhes do tampo da mesa e do tampo aqui de cima dessa bancada e da sua pia. E isso talvez perca um pouco de detalhes. Então o que eu faria? Eu levantaria um pouquinho mais essa câmera só para eu conseguir enxergar em cima da mesa e das bancadas, tá? Isso em termos de posicionamento de câmera talvez fosse o único comentário que eu tenho para te fazer. O que eu talvez faria também, e aí é um grande talvez, em relação à textura deste tecido aqui das cadeiras. Eu vejo que talvez esteja faltando um pouco de reflexão nele ou um pouco de um fall-off nele para a gente ter exatamente a luz
se propagando aqui pelo tecido, tá? De uma maneira mais circular. Ou seja, esse ponto mais iluminado e esse menos. Mas não essa coisa linear que foi colocada aqui. Então, como é que seria a distribuição correta da luz aqui? Seria ela vir aqui distribuindo mais clara e a hora que ela chega neste ponto, que é o mais perpendicular à câmera, começaria a escurecer gradualmente também. É mais ou menos o que a gente vê nesta cadeira acontecendo. Olha só, eu tenho um ponto bem claro aqui e aqui ele vai escurecendo gradualmente, tá? Então é tentar neste tecido aqui ter o mesmo resultado disso, tá? Então essa seria talvez o único comentário em textura que eu lhe faria em relação a essa cena. Textura do inox está muito bonito, sensacional. Textura aqui dos armários está muito bem feito, o reflexo, tá? Ele tem o glossiness no ponto correto, a reflexão no ponto correto. Esse reflexo aqui que você fez ficou realmente muito bonito. Deu um detalhe, deu um tchan na sua cena. Então assim, irrepreensível. Se a gente for pensar em termos de composição de fotografia, que era uma coisa que eu também falava muito para você, olha como essa cena tá com uma composição legal, apesar da altura da câmera, né? A gente conseguiria chegar na mesma composição, só que com uma câmera maior. Eu tenho aqui a minha bancada colocada nos terços, tá? Então eu tenho uma linha de chamada de divisão muito boa. Eu tenho estes detalhes aqui também colocados num terço, tá? E este vaso aqui também está colocado num terço. Essa regra só não serviria se você falasse para mim que o objeto principal da sua cena não está nesse conjunto aqui. Se você falasse para mim que esse objeto principal está aqui, aí talvez a gente precisasse dar uma tirada nesse vaso só para não desconversar um pouco disso daqui. Mas se a ideia for mostrar primeiro este conjunto para depois mostrar esse, irretocável isso. Ficou muito bom, viu? Meus parabéns. Luz na intensidade correta, com o bloom e glare dele correto, muito bacana. É uma coisa que eu já te falei no WhatsApp. Eu só tomaria um pouco de cuidado com o verde dessa vegetação que eu acho que ele está muito verde, muito saturado. Então eu poderia tirar um pouquinho da saturação dele só para ele não ser tão gritante aqui na sua cena, tá? Fora isso, show. Mas esses comentários que eu fiz tira 0,1% da sua nota, tá bom? Então vamos passar para a próxima, que ela mandou um monte de imagem. Outra imagem que ela fez um corte quadrado, né, de uma vista detalhe da cena. E aqui a perfeita utilização das imagens quadradas, que elas são detalhes, né? A gente tem que aprender a usar também os formatos corretos das minhas imagens. E olha só que bonito. Eu tenho aqui a minha cena composta, tenho o meu piso com uma reflexão bem legal, tenho todas aquelas outras qualidades das imagens que eu falei para vocês, e tem um cantinho aqui que foi muito bem pensado da porta, dizendo que tem uma continuidade na cena para o lado, e é uma porta e não mais parede, tá? Então, sem nenhuma repreensão, a não ser aquilo que eu já lhe disse em relação à vegetação aqui, tá? Uma coisa que eu pensaria, e assim, é opinião particular minha, pensaria em talvez dar uma olhadinha, eles, seria aqui, nesta parte do seu vidro que você fez, esse reflecta que você fez, tentar colocar duas coisas. Primeiro, um objeto lá dentro que seja um pouco menos translúcido ou um pouco menos refratário, para você poder enxergar o contorno dele lá, tá? Porque eu acredito que isso seja coisas de cristal e aí a gente não consegue enxergar, a não ser o highlight aqui dessas tampas ou do pescoço, tá bom? Então eu perco um pouco de definição do que se trata isso aqui. E aí fica parecendo que são peças penduradas. Então, para um cara que é um pouco mais chato, ele vai ver isso daqui e, enfim, poderia fazer esse comentário, tá? Outra coisa que eu talvez mexeria seria neste painelzinho aqui, porque eu acho que ele ficou meio sem definição. Então, talvez pudesse dar uma pensada em como resolver isso aqui, tá? Em termos de iluminação, tá ok. Olha só, a gente tem os highlights aparecendo aqui nos metais, né? Eu tenho o que é reflexo com reflexo. Então, assim, é uma imagem muito bonita. E volto a insistir, dá uma pensada em relação a esse vidro e como um todo na cena, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Esse comportamento deste vidro não é um comportamento muito realista em relação a vidro de garrafas e taças, tá? Então, dá uma estudadinha em relação a isso, mas também não tira nem 0,5% da sua nota, tá? Eles estão realmente muito bom, tá? Vamos passar para a próxima cena dela? Aqui é uma cena ainda da mesma bancada, só que numa vista, uma outra vista. E aqui eu talvez tenha mais retoques para fazer na cena dela, que é a seguinte. Ok, a gente conhece a composição aqui, ela realmente ficou bonita.
Só que tem coisas que me chamam a atenção e assim, ou eu não usaria o ângulo, ou eu arrumaria algumas coisas. Primeiro que o reflexo do seu HDRI lá fora, e a gente vai falar na imagem mais pra frente, me incomoda um pouco, porque é um HDRI sem definição, sem qualidade, e aí fica parecendo que é borrado, fica parecendo que tá ofuscado, tá? E assim, não dá uma continuidade na sua cena, parece que termina no meio do mato a sua cozinha. E eu acho que não é essa a proposta desta cena, tá? Outra coisa que eu tomaria um pouco de cuidado é a seguinte, esse objeto aparecendo neste ponto da cena, eu não colocaria também, tá? Se fosse o caso, mudaria ele um pouco de posição, omitiria para a câmera, enfim, faria alguma coisa do tipo. Não é porque a gente tem uma cena feita que eu não posso mexer em objetos para adequar melhor o meu render, tá? Outra coisa que eu mexeria também, primeiro é a paginação do piso, que eu tô vendo que ele tá terminando sem paginação, e isso incomoda um pouco. A não ser que lá na sala tenha outra paginação, mas como nessa cena não aparece, eu te recomendo demais que você arrume para essa visualização, tá? E essa parede infinita aqui me chama muita atenção porque ela é muito branca, ela é muito comprida e sem informação. Então, talvez vir com quadro, alguma coisa para preencher. Se você falar para mim que não tem quadro nessa cena, então passa um corte aqui, ó, e termina a sua cena, porque se é para mostrar parede e chão, nem mostra. Não tem necessidade, tá? De você fazer isso. E tomar cuidado com esses spots colocados aqui em cima. Então, assim, das cenas, eu resolveria essa questão, tá? Eu acho que é a cena que provavelmente vai ter mais comentários meus, mas é uma cena muito bonita ainda assim. Aqui a gente tem a cena vista lá de trás do que a gente estava vendo, a gente vai ver detalhes do painel, e aqui então a gente vai ter aquele problema que eu disse, que a gente está com uma parede muito lisa, tá? Uma parede sem rodapé e tal, e isso chama um pouco a atenção mais do que deveria. Então, novamente, o conserto lá pode ser que se aplique aqui, só que aqui eu não tenho condições de dar corte, então eu precisaria preencher essa parede com alguma coisa, etc. A não ser que seja opção sua de projeto que tem que ficar vazia, e aí quem sou eu para opinar, tá bom? Então eu resolveria isso. Então, a hora que você resolvesse aquele problema do tecido daquela primeira cena, então isso aqui também se tornaria muito mais chamativo, muito mais bonito na sua cena, tá? Então, dá uma pensadinha em resolver aquelas questões e essa cena automaticamente vai se arrumar. Uma dica que eu posso te dar é assim, quando você for colocar esse tipo de bancada que as cadeiras são escondidas, tomar dois cuidados. Ou você mostra a cadeira, pelo menos uma parte maior dela, ou você esconde de vez essa cadeira. Porque do jeito que tá, parece que ela tá escondida só ali, meio que você não percebeu que ela tá escondida, tá? E se você for mostrar a cadeira, tenta dar uma complementada com o entorno, alguma coisa... O entorno não, desculpa, com um enchimento aqui de um decor set, alguma coisa, só pra falar que isso aqui é uma posição de refeição, tá? Vai trazer um ganho muito bom pra sua cena, tá bom? Então, esses são os cuidados, nada mais do que isso. Aqui a gente tem aquela mesma cena, só que sem o corte, né? A gente tava com um corte aqui, ela é uma cena mais alongada. E aqui a gente vê claramente aquilo que eu falei sobre o HDRI de fundo, tá vendo? Eu não tenho definição aqui, eu tô terminando no meio do nada, né? E o seu HDRI não tem definição suficiente, que aí você precisaria de pelo menos 16 ou 24K nele, para dizer que ele é compositor de fundo. Então eu recomendaria fazer um entorno aqui, fazer um quintal, um muro, ou até preencher de vegetação, colocar um plane aqui para fazer vegetação nele, etc, tá? Aqueles mesmos cuidados aqui permanecem, são os mesmos. E aqui a cena não tem o que mexer, a composição dela tá boa, mas isso aqui me chama mais atenção que a cena inteira. Então, pensar sobre isso, tá bom? Mas fora isso, tá bem bacana essa modelagem de cozinha sua. Vamos lá. A próxima cena é uma cena de close-up. Quem me segue sabe que eu sou realmente apaixonado por cenas de close-up, que eu acho muito legal a gente mostrar um detalhe, é um carinho que você traz pro cliente, é uma coisa de cuidado, é um a mais que você manda para ele, tá? E que isso te traz valor, né? Você foge um pouco da mesmice e do que todo mundo entrega, quando você tem isso daqui como parte do seu design. Óbvio que quando você vai passar o orçamento, você já tem que ter em mente que você vai produzir uma ou duas imagens de close-up que são horas de trabalho e você deve contabilizar isso daqui dentro da sua produção, do seu orçamento, tá? Senão você sai no prejuízo de imagem. Mas não é o caso aqui que a gente vai falar. Então, assim,
É uma imagem que é bonita, então você preencheu de uma maneira muito inteligente esse vazio da parede, que é através do vaso. Tá um glow ou um glare um pouquinho muito forte aqui fora em relação à vegetação, a parte de entorno, né, de iluminação da cena. Então eu arrumaria um pouquinho nisso. E de novo o HDRI aparecendo lá atrás que incomoda, tá? Então dá uma resolvida nisso daqui, porque o que vai mostrar no reflexo pode ser que dá uma estragadinha na sua cena, mas é pouquíssima coisa. Se fosse uma cena onde só teria esse reflexo, seria só essa imagem aparecendo lá fora, eu acho que até passaria, porque poderia ser uma casa de campo, uma fazenda, etc. Mas as outras imagens entregam demais esse HDRI, tá bom, Elis? E o que eu te sugeria para você fazer, que ficaria assim, muito mais bonito, não que não esteja, ficaria muito mais bonito, seria colocar alguma imperfeição nessa superfície, tá? Coisinha muito suave, porque ninguém gosta de coisas antigas e coisas gastas, mas algum tipo de imperfeição eu colocaria. Nem que fosse um dedinho, uma passadinha de pano, tanto aqui quanto neste vasinho aqui, tá? Uma imperfeiçãozinha muito pequenininha de glossiness ou no bump, muito suave, só para mostrar que há um movimento e há uma vida aqui, tá? Mas volto a repetir, não muito, porque se fizer muito estraga a cena, tá? Aliás, Elisa, queria trazer o parabéns para você dos blocos que você trouxe na cena, porque são todos de altíssima qualidade, são blocos realmente muito bons. E para você que está vendo esse vídeo e você não tem blocos bons igual o da Elisa, eu vou deixar aqui embaixo no comentário para vocês um link de uma biblioteca enorme de bloco, que é só você pegar ela, claro, tem que fazer a compra dela e trazer para o seu projeto que ela está pronta para renderizar, tá bom? Então segue aí. E vamos para a próxima imagem. A próxima imagem é uma cena mais ampla do que está acontecendo na sua cozinha. Eu gosto muito dessas cenas que são em diagonais. E é uma cena difícil de acertar, porque a gente tem pontos de fuga não normais, né? Tipo, eu tenho pontos de fuga em diagonais aqui, então eu tenho um ponto de fuga aqui, eu tenho outro ponto de fuga aqui. E você fez muito bem em acertar esse ponto de fuga na vertical, tá? Porque se você tivesse deixado essa imagem sem estar com dois pontos de paralelos, você estaria com um terceiro ponto de fuga na vertical e aí você arruina a sua imagem, você estraga ela. Então assim, a sua imagem está numa posição legal, que não distorce essas laterais, não estica demais o fundo, então fica realmente muito bonito. Tem uma coisa legal que colocou os detalhes aqui da televisão aqui atrás, e isso traz uma qualidade de modelagem muito boa, então parabéns por prestar atenção nesses detalhes. E aqui a gente tem só um probleminha que está um pouco explodida essa luz lá de fora, então talvez dá uma equilibrada isso daqui, mas enfim, é a opinião de uma pessoa chata. Nessa cena fica bem claro o verde que está um pouco saturado demais, eu arrumaria esse verde, tá? Para dar uma resolvida nisso daqui. E talvez, Elis, como é uma cena bem profunda e eu entendo que você quer mostrar todo o contexto dela, pensa em fazer uma segunda versão dessa cena, tentando dar um desfoque no fundo, trazendo foco aqui para esse vaso aqui. Porque a hora que você trouxer esse vaso, você vai pegar essa linha inteira focada e esse fundo aqui vai perder um pouco de definição, mas vai dar uma profundidade, uma diferenciada na sua cena bem legal, tá? E aqui, novamente, prestar atenção nesse vidro, porque aqui ficou gritante o vidro em relação à refração dele. Olha só que eu praticamente perco o vidro quando ele está em cima do reflexo dessa cena aqui, olha, desse material, tá vendo? Então esse vidro não funcionou legal. Então eu daria uma atenção nele. Tudo bem? O resto da sua cena tá muito boa. Parabéns, viu, Elis? De verdade. A combinação, o uso do reflexo na sua cena, pra mim, é o que mais chamou a atenção, que realmente ficou muito bom. Que é uma cena difícil, viu? Com tudo isso de reflexo, tudo isso de diferença de cor e luz, é uma cena difícil de montar. Então, muito bom. Aqui a gente tem uma cena que provavelmente você escondeu a mesa e foi muito inteligente da sua parte esconder a mesa, porque agora você trouxe todo o foco, perdão que eu bati no microfone, todo o foco para sua parte de armários e eletrodomésticos. Essa aqui, Elisa, é uma imagem sem retoques. Ficou muito boa, parabéns. Inclusive pelo bump que você colocou no piso, ficou muito show de bola, tá? Parabéns mesmo. Vamos para a próxima. E aqui, essa cena foi uma que eu realmente tive muito problema com ela, porque eu achei uma cena muito vazia. Muito porque você não tem nada aqui, e porque você não tem nada aqui nessa bancada. Então ficou uma cena meio perdida, meio assim, tô fazendo e vou mandar pro cliente aprovar. Não é uma cena que eu gostei. Sendo bem sincero pra você, não gostei. Porque eu achei isso aqui muito morto, tá?
Então ou faria o corte aqui nessa cena, ou preencheria esse espaço com alguma coisa. Lembrando que o render, gente, não necessariamente você precisa apresentar 100% com fidelidade do que vai para o cliente, até porque ele vai pegar seu projeto e vai mudar alguma coisa. Mas se você trouxer a harmonia para sua cena, valoriza bastante, tá? E aí você aproveitaria e mataria também essa parte da Sanka que tá aparecendo e eu não tenho informações dela. Ou eu mostro o teto ou eu não mostro o teto, tá? Se mostrar um pedacinho assim, realmente não fica bom. Então, consertaria isso daqui, tá? Vamos lá pra gente ver a nossa próxima cena. É uma imagem do balcão ali da pia, da área molhada, né? E de alimentação. Ficou legal. Gostei que tirou essa parte da parede. Ficou uma imagem bem mais harmoniosa, veja só. Tirou essa parte desse móvel, esse eletrodoméstico, eu não lembro o que era aqui. Estava aparecendo, também escondeu, então realmente ficou muito mais bonito. Então assim, ficou uma cena que o corte resolveu bastante da sua imagem, tá? Então essa também irretocável, muito bacana. E aqui, para vocês verem como a questão do enquadramento resolve muitos problemas nossos, né? Então, pensar na fotografia da cena é muito importante. Veja que a mesma parede que lá tá aparecendo muito vazia, nessa cena, com a composição dela, trazendo atenção para essa parte aqui, não me incomoda, tá? É uma cena que ficou legal, ficou montada. Inclusive, se aqui você tivesse carregado demais, pode ser que ficaria muito pesado, a não ser que fosse um quadro com um pouco de reflexo para mostrar as coisas aqui, tá? Por isso que é difícil você fazer a composição do render, e por isso que eu não concordo com gente que cobra R$150, R$100 para fazer a imagem, porque se faz, não pensa nisso. Se não pensa nisso, seu trabalho não tem qualidade não, tá? É simplesmente mecânico, bateu no render, trocou os materiais e foi embora. Então assim, analisar isso aqui é importante. Então, Elis, de uma maneira muito inteligente, muito consciente, você resolveu esse problema. E tá de parabéns de novo, viu? Só trocar esse HDRI aqui de trás. Vamos lá para a próxima imagem. É a sala, é a mesma sala. E perceba, eles, quem tá assistindo comigo, que existe uma diferença muito grande entre as composições da cena. Preste atenção nessa cena e preste atenção na cena anterior. Como essa cena é muito mais bonita, muito mais artística, muito mais bem montada, né? Muito mais profissional do que essa apresentação. E ao mesmo lugar. O que mudou aqui foi a posição de câmera. E essa posição de câmera não favoreceu. Porque quem lembra da regra de fotografia, o nosso olho vai vasculhar e vai focar nos terços. E o terço da fotografia tá passando aqui, tá passando aqui, tá passando aqui, tá passando aqui. E bem este ponto onde tem encontro de verticais e horizontais está vazio, não tem nada. Isso não é legal. Eu preciso estar com isso aqui preenchido, tá? E aí ficou um espaço muito amplo, ficou uma proporção de piso e de teto desproporcional. Eu perdi o contraste um pouco da parede com o teto aqui, tá vendo? Eu perdi um pouco do contraste também do piso com a parede. E isso deu uma empobrecida na imagem. Então assim, se eu tivesse que fazer corte de imagem, eu não apresentaria essa para o cliente, tá? Não ficou uma câmera que favoreceu o seu trabalho, que é ótimo. Então vamos lá. Vou passar a próxima imagem, perdão. E aqui é uma cena que ela teria tudo, Elis, para ser uma das cenas mais bonitas do seu projeto. Ela só não é porque você pecou na escolha do HDRI. O seu entorno não foi bem pensado, não foi bem planejado, tá? Então você percebe que você tem uma modelagem muito boa e lá atrás não tem nada. Ficou um vácuo, ficou perdido e etc, tá? Não é porque você faria a parte lá fora de exterior que você tiraria o brilho da sua cena. Preste atenção. Na verdade, você enriqueceria mais a sua cena porque este pedaço aqui teria informações. E essas informações refletem diretamente nas coisas que nós estamos vendo no reflexo. Quem já foi meu aluno, já foi meu mentorando, sabe que eu falo que se tem reflexo, tem que ser mostrada coisas em reflexo. E aqui, praticamente, a gente não consegue mostrar muita coisa. Aqui a gente tem um reflexo que fica um pouco empobrecido e aqui a vista um pouco empobrecida, tá? Aí esse material aqui seria arrumado daquela forma que a gente conversou. Mas o que mais mata é o HDRI. Seria uma cena, eles 11 de 10, mas por causa desse HDRI ela se torna uma cena 9, 8,5 de 10. Mas ela tem tudo para ser a cena mais bonita do seu projeto, tá bom? Aqui a gente tem uma cena completa, lateral, uma vista bem ampla, ficou realmente bonito, bem colocado, bem distribuído os ambientes, né? Cada ambiente distribuído num terço da imagem, isso foi muito legal, muito inteligente da sua parte.
Aqui a gente vê a colocação dos objetos altos, objeto baixo. Enxergo por cima da mesa, né? Que foi o primeiro comentário que eu te fiz. Que olha como dá amplitude, dá volume na sua cena, vê isso. E as cadeiras que estão aparecendo, estão realmente aparecendo. A gente tem um reflexo aqui, ó, que gostaria de mostrar. Do pé da cadeira, que isso é muito importante fazer, né? Substitui um pouco a sombra de contato quando não tem. Olha só que legal. Então é uma cena bonita. O que eu falaria para você prestar um pouco de atenção, e aí em modelagem e detalhe, assim, de gente chata. Este pendente está nascendo aonde? Talvez fosse legal você fazer uma modelagenzinha de uma moedinha para colocar aqui, como se isso aqui fosse o ponto de ancoragem dessa luminária nessa sanca de gesso. Só isso tiraria o incômodo de aqui não estar terminado em nada. Porque da forma que tá, eu não consigo saber se essa parte do fio aqui, do suporte, termina aqui e ele tá flutuando e você não prestou atenção. Se ele entra no gesso e, enfim, não tem um acabamento legal, eu fico na dúvida, tá? Eu perdi a profundidade do que tá acontecendo aqui. Então seria a única coisa que eu arrumaria, fora aquilo, as coisas que eu já falei, tá? Então é uma cena que o enquadramento dela ali ficou muito bom, viu? Muito bom mesmo, parabéns. Vamos ver... Bom, e aqui acabaram as imagens. Então vamos fazer vamos repassar rapidinho. Eu entregaria, claro, depois de fazer os ajustes, né? Eu entregaria essa imagem para o seu cliente. Arrumando o problema, com certeza entregaria essa imagem para o seu cliente. Não entregaria para o seu cliente. Entregaria com certeza. Entregaria, sim. Não entregaria. Entregaria com certeza. Também faria a entrega dessa imagem para o seu cliente. Essa imagem eu entregaria, mas eu faria o cliente entender que isso daqui é um carinho para ele, tá? Não entregue como parte do projeto, só colocar lá no seu projeto, tá? Fala para ele que é uma imagem talvez você colocar no Instagram, um carinho de um detalhe, etc, tá? Então essa seria uma parte interessante. Eu gosto dessa imagem, mas essa parte de fora me chama muita atenção, mas também gosto dela, daria para entregar. Não entregaria. Não entregaria também. Entregaria se você fosse falar a parte de eletrodomésticos e coisas para serem compradas, é uma coisa legal, mostrar armário e tudo, é legal disso, tá? Vamos ver. Essa imagem eu também entregaria, mas como um bônus, não como uma imagem de projeto. Se você não mudar a posição da câmera, tá? Porque ela é uma imagem muito mais artística do que uma imagem técnica. Apesar de ter ficado muito bonita, tá? Então, Elisa, eu espero que você tenha aproveitado isso que eu tenha falado aqui para você, que eu falei para vocês. Que, aliás, que todo mundo que está assistindo seja útil esse tipo de análise e sempre lembre aquilo que eu falo. Para o render ser considerado perfeito, ele necessariamente precisa começar com uma boa modelagem, que a gente tem aqui nessa cena, uma boa textura, que a gente tem aqui nessa cena, e uma boa iluminação, que a gente tem nessa cena. E eu tô considerando boa como muito boa, tá? Uma coisa top de linha, não uma coisa qualquer, tá? Então a gente viu isso acontecendo perfeitamente aqui na nossa cena. Coisas que a gente não viu aqui e que, graças a Deus, a gente não viu. A gente não viu branco estourado, a gente não viu preto estourado, a gente não viu objeto voando, a gente não viu imagem distorcida por causa de posição de câmera, a gente não viu excesso de cores na cena que quebra um pouco a sobriedade da sua cena. A gente não viu excesso de objetos também colocado na cena que atrapalha bastante a visualização. A gente não viu um despreparo em montar a cena. A gente percebe que a pessoa parou, pensou, olhou, analisou e viu se ficava bom. Então, Elis, ponto positivo para sua imagem. Eu realmente estou muito feliz aonde você chegou, tá? Gente, se vocês quiserem ter a imagem de vocês analisada, deixa no comentário aqui ou me procura lá no Instagram. Vou colocar o link aqui embaixo do Instagram para vocês poderem me conhecer lá e a gente bater um papo, tá bom? Então agradeço demais se você ficou até aqui. Se inscreva, dê um like que eu tenho uma missão de chegar pelo menos a 1000 usuários em breve, tá bom? Então, um grande abraço, até mais.